é só para vocês saberem, né? Aquela árvore que aparece ali é um sicômoro. É exatamente a árvore que está lá em Jericó, onde Zaqueu estava. Ela vive até hoje, essa árvore. É essa aí, para quem não sabe. Ela está vivinha da Silva, lá em Jericó, que fica na área da Cisjordânia, mas o pessoal de Israel pode ir aí, porque é uma área turística. Fora daí não pode, mas nessa árvore eles deixam ir. É essa aí, que o Zaqueu estava, em algum galho desse aí. Eu quero meditar com vocês o texto bíblico, que está aí na apresentação. É um texto que está em Lucas 19, do verso 1 até o verso 10. Se você tiver com a Bíblia, por favor, abra e vamos acompanhar juntos. O texto da Bíblia Sagrada diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Escutou, Zaqueu? Metade dos meus bens. O restitui se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha bem o que Jesus fala: filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Amém. Vamos ver o que Deus vai revelar através desse texto para nós. Amém? Muito bem. Vamos começar identificando que Jericó era um lugar de milagres de Deus. Guarda bem isso. Jericó era um lugar onde Deus manifesta milagres. O lugar, ele é relevante. Todo texto que você encontrar na Bíblia, que citar um lugar, você tem que prestar atenção nisso. Porque toda vez que a Bíblia cita um lugar, é porque aquele lugar é relevante, sob o ponto de vista textual da Bíblia. E aqui, o texto cita textualmente o lugar chamado Jericó, que existe até os dias atuais. Veja bem, o povo de Israel havia saído do Egito depois de 40 anos que eles haviam permanecido no deserto, e ao final Deus recolhe para si Moisés. A Bíblia diz assim: Moisés é morto. E coube a Josué, vamos começar a entender os mantos aí. E coube a Josué, cujo nome no hebraico antigo é Yehoshua. Olha bem o nome, Yehoshua, no hebraico mais antigo, que significa Deus é salvação. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes da pregação. Cujo nome tem exatamente a mesma construção gramatical de Yeshua, que é Jesus, que é
salvação. Pegaram? Olha como é que Deus é simbólico. Ele tira o povo do deserto, ele deixa Moshe, puxa Moshe para ele, entrega para Josué, que o nome hebraico é Yehoshua, e depois vem Jesus no mesmo lugar, na mesma Jericó, cujo nome é Yeshua, que significa salvação. Pegaram? Ou seja, o nome de Josué tem a mesma construção etimológica, gramatical e tipológica de Jesus. Ou seja, Josué é um tipo de Jesus. Ou seja, uma representação antiga de Jesus. É aquele que conduz o teu povo para a terra que mana leite e mel. É aquele a quem Deus escolhe para entrar na terra prometida. E Jesus? Jesus é aquele a quem Deus entregou a tarefa de nos levar para a terra prometida, nos levar para o reino dos céus. Amém? Pegaram aí a construção? Veja como Deus é simbólico. Ele faz tudo certinho para que você entenda quem Ele é e como Ele age. Muito bem. A grande tarefa de Josué foi atravessar o Rio Jordão. Ele atravessou o Rio Jordão. O Rio Jordão estava cheio. O que Deus faz ali? Quem conhece a Bíblia? Abre o Rio Jordão. Deus repete aquilo que ele havia feito lá no Mar Vermelho. Ele abre o mar, o povo passa. Aqui ele abre o rio e o povo passa a seco no Rio Jordão. E logo depois que ele termina, Josué, entendendo o tamanho da bênção que ele faz, quem sabe, pega algumas pedras e faz um altar. Todas as vezes que Deus te der um livramento, todas as vezes que Deus abrir uma porta que não havia como você abrir, o que você tem que fazer? Um altar. Amém? Amém. Eu só ensino os mantos. Faça um altar. Nossa, aconteceu algo extraordinário comigo. Aí o que normalmente a gente faz? Esquece de Deus. E o que Deus nos ensina? Faça um altar para mim. Esse altar de Josué existe até os dias atuais. Está lá, esse altar, na terra da Cisjordânia. E aí, acontece uma outra coisa muito importante. Porque antes de entrar em Jericó, Deus tem que fazer um milagre. Ele tem que derrubar as muralhas de Jericó, que eram muralhas ultra fortificadas para aquele tempo. Tanto que diversos outros povos nunca haviam conseguido atravessar a muralha de Jericó. E aí é quando Deus de novo mostra que ele é um Deus simbólico. Assim como ele tinha feito com Naamã, mergulha, ele manda o povo passar quantas vezes em volta da muralha? 7. Fazendo exatamente o quê? Tocando buzina e cantando a Deus. Guarda isso. Faça 7 voltas. Os sacerdotes irão à frente. Tocar-se-á as trombetas feitas de chifre de carneiro. E na 7ª volta o meu milagre vai acontecer. Façam isso 7 vezes. Amém? Então quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer quantas vezes Ele mandar. Se for uma, é uma. Se for 2, é 2. Se for 3, é 3. Pegar? Ah, mas eu já fiz 3 vezes, a bênção não chegou. Faça a 4ª.
Sabe o que atrapalha a nossa vida? É que nós somos incrédulos, nós somos desobedientes. Deus nos ensina o jeito certinho de fazer e a gente não faz. Quando Deus mandar fazer, faça. Após 7 dias e após 7 voltas, o que acontece com as muralhas? Cai. E aí, o último obstáculo para a conquista da terra prometida cai por terra e o povo chega naquele lugar que foi prometido a Abraão, que eu te daria um lugar, né, onde emana leite e mel. Jesus falou: eu te daria um lugar comigo chamado paraíso. Estão ligando uma coisa com a outra? Tudo perfeito. Então vamos aprender aqui, né, uma coisa importante. Quando o texto bíblico citar o nome do lugar, é para lembrarmos da obediência de um povo para que o milagre possa ser manifesto na terra. Não é isso? O milagre se manifestou porque o povo obedeceu. Então vamos aprender um manto aqui. Pega. Quando ouvimos a voz de Deus, quando obedecemos a Ele, as muralhas, por mais fortes que elas sejam, são derrubadas e caem pelo poder de Deus. Aí agora é a oportunidade que você tem de olhar qual é a muralha que ainda existe na minha vida e precisa cair pelo poder de Deus. Que muralha que é? É a muralha da incredulidade? É a muralha da falta de fé? É a muralha da minha desobediência? Qual é a muralha? Deus tem poder suficiente para derrubar qualquer muralha. A minha esposa, certamente, quando eu falo isso, ela deve lembrar assim: eu lembro da muralha que você bebia, caiu por terra. Eu lembro da muralha que você era incrédulo, caiu por terra. Eu lembro da muralha que você não se preocupava com Deus, caiu por terra. Estão pegando? Não há muralha que não possa cair pelo poder de Deus. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem poder para derrubar muralhas. Amém? Esses dias eu tenho pregado bem devagar, porque eu quero que vocês aprendam lá no fundo da palavra, né? Muito bem. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele não era qualquer um, era chefe dos publicanos. Jesus entra lá em Jericó para derrubar as muralhas e permitir que Zaqueu pudesse viver a vitória da salvação dele. Ou seja, Jesus entra em Jericó propositalmente para derrubar a muralha da vida de Zaqueu. Deus então mostra para nós que Ele é poderoso para derrubar todas as muralhas que eventualmente ainda possam existir na tua vida e guarda, lhe dar o melhor desta terra conforme a vontade dele. Amém? Amém. Pegou? Pegou, né? Pega aí essa bênção. Pega a bênção. Zaqueu então é aquele cobrador de impostos do Império Romano, mesmo ele sendo hebreu. Roma dominava toda aquela região. Ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era o coletor geral dos impostos. Odiado pelo povo hebreu da época, porque quem é que gosta de pagar imposto? Você gosta? Porque eu também não gosto, não. Eu pago porque eu sou obrigado. Porque eu percebo que eu não recebo de volta aquilo que eu pago. Não é verdade? Verdade. Então, imagina o povo hebreu dominado por Roma,
estrupiado por Roma no dinheiro, nos impostos. Como é que vocês imaginam que aquele povo olhava para Zaqueu, que era um deles, era um hebreu como eles, e estava a serviço de Roma para oprimir os seus próprios irmãos de sangue para pegar os impostos? Pensa como é que ele era amado por aquele povo. Pensa. Alguém aqui gosta de cobrador de imposto? Alguém aqui gosta da Receita Federal? Bem longe, né? Vocês gostam bem longe. Então veja bem, na visão em Levítico, Zaqueu não cumpria a lei de Deus. Por isso que Jesus chama ele de filho de Abraão. Mas na visão dos irmãos dele lá, ele não cumpria a lei conforme estava no livro do Levítico. Por quê? Porque ele se assentava com os gentios. Estão pegando? Era proibido um judeu se assentar na roda dos escarnecedores, principalmente dos gentios. E ele sentava, porque ele sentava, contava dinheiro, dava dinheiro para eles, não é isso? Imagina então que ele, além de odiado, ele era considerado o quê? Um herege, porque ele não obedece à lei do Senhor. Ele é um que não obedece mais à lei de Moisés. Levítico é lei de Moisés. Muito bem. Então imagina como ele era discriminado pelo povo. Pensa ele passando na rua, como é que era? Pensa, não, pensa. Uma cidade pequenininha como Jericó, e via o Zaqueu. Como é que a pessoa fazia? Corria todo mundo, virava a cara, quando não xingava ele. É igual um aqui do Brasil. Tem uma pessoa aqui do Brasil, onde ele vai, ele recebe um nome. Não era diferente. E deve ser até um nome parecido. Porque ele roubava o dinheiro do povo. Então deve ser aquela: Zaqueu, ladrão, seu lugar é na prisão. Sim, devia ser assim. Provavelmente, porque ele pegava o dinheiro do povo. Eu estou falando sério, ele pegava o dinheiro do povo e entregava para Roma. Então, o que aquele povo pensava dele? Zaqueu, ladrão. É bem parecido com os dias atuais. Então veja bem. Aí esse mesmo Zaqueu, odiado pelo povo, baixinho, invocado, todo baixinho é invocado, né? É. Aí, o que ele faz? Ele percebe que vinha Jesus, que ele já conhecia de ouvir falar, que ele era um profeta, que ele era um homem que curava, e ele percebe que Jesus estava indo para entrar em Jericó. Que essa árvore fica bem assim no meio de Jericó. E ele então, pequenininho, aquela multidão, porque ele curava, fazia coisas miraculosas, ele pensa: eu vou pelo menos ver esse homem. Que homem é esse que está vindo aí? Esse é o tal do Jesus, o profeta, o homem que cura, o homem que tira endemoniado. Quem é esse homem? E ele, pequenininho, parecido com Jones, pequenininho, não conseguia ver. O que ele faz? Tem uma ideia. Opa, tem a figueira brava. Opa, tem a figueira brava. O que eu vou fazer? Eu vou subir. Quando ele passar, eu pelo menos vejo esse Jesus. Essa era a ideia dele. E ele sobe nessa figueira brava, que em outras traduções também é chamada de sicômoro, porque o nome correto dela é sicômoro, que é aquela que apareceu na primeira imagem lá, que existe, está lá em Jericó até os dias atuais. Bom, por que Zaqueu então sobe no sicômoro? Por que Zaqueu tinha tanto interesse de pelo menos ver Jesus? É porque Zaqueu tinha fome do pão vivo. Sim, ele tinha fome do pão vivo. E eu vou provar agora biblicamente. Por isso que eu falei: tomara que o Zaqueu não perca essa pregação, porque ela é muito profunda. Ele vai aprender dele mesmo. O nome hebraico de Zaqueu é Zahai. Guarda aí. Zaqueu em hebraico é Zahai. Esse nome é dado lá até os dias atuais, tanto por os árabes quanto por os judeus, principalmente os judeus,
quem dá o nome é o pai e a mãe, principalmente o pai. E o pai não dá um nome aleatório, ele busca em oração receber de Deus uma orientação para que nome eu devo dar ao meu filho. Isso desde os tempos de Abraão, que era assim. Lembra do nome de Isaac, Jacó, né? Todos os nomes bíblicos, né, eram dados em razão de uma revelação que os pais buscavam de Deus. Moisés, que chama libertador, então vai por aí, né? Aí os pais de Zaqueu deram o nome dele de Zahai em hebraico. Até os dias de hoje, né, os hebreus dão nomes específicos, porque todo nome carrega algo, carrega propósito. Todo nome carrega propósito. Amém? Então guarda isso, todo nome tem um propósito, ele carrega algo nele. Zaqueu significa aquele que é limpo. Observa bem o que o pai dele falou. Zaqueu é aquele que é limpo, aquele que é puro, aquele que quer ser purificado. Olha bem, olha o que significa o nome Zaqueu, Zahai. No interior então de Zaqueu, ele sempre soube quem ele era, porque ele sabia o significado do nome dele. O nome dele havia sido dado pelo pai, né? E ele sabia, meu nome tem um significado. Eu dentro de mim está escrito pelo meu pai. Ele orou a Deus e Deus mandou ele dar o nome de Zaqueu, que é Zahai, que significa que eu sou puro, eu sou limpo. Ele sabia disso. Ele tinha consciência disso, porque ele era hebreu. Ainda que trabalhando para os romanos, ele não deixava de ser hebreu. Veja bem, mesmo que o resto dos hebreus da época não percebessem o que ele carregava por dentro, Zaqueu sabia o que ele tinha por dentro. O que ele tinha por dentro? Eu sou puro, eu sou limpo. A primeira letra do nome dele é Zain. Sabe o que representa a letra Zain? Espada e semente. Então ele tinha dentro do nome dele uma espada e uma semente. A espada representa a própria palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito e discernir Deus dentro de nós. Ele tinha isso no nome. O nome dele carregava uma representação chamada espada, que significa a palavra de Deus. E ele tinha também, nesse mesmo nome, a semente. Espada como palavra, trono de Deus, autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele já tinha no nome. E a semente, que também estava embutida no nome dele, significava: eu tenho dentro de mim uma semente, e se essa semente receber o óleo de Deus, ela vai frutificar e multiplicar. Amém? Bem parecido com o brotinho que está ali. Ela vai frutificar e multiplicar. Amém? Então, meus amados, Hebreus 4, verso 12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra, olha o detalhe da palavra, penetra até a divisão de alma e espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Amém? Amém. Então imagina quando Jesus vê Zaqueu lá na árvore. O que acontece com ele? Jesus percebe o quê? Que havia, Deus não olha
a estatura e nem olha o exterior de Zaqueu. Ele olha dentro dele e vê a espada, vê a semente. É isso que Jesus viu. Quando olhou para ele, Jesus não olhou por fora, Jesus olhou por dentro. Tanto que Jesus já pronuncia o nome dele sem nunca ter visto ele. Lembra que ele fala Zahai? Presta atenção no texto, irmão. Ele fala assim: Zahai, hoje eu vou pousar na tua casa. Mas como Jesus sabia? Ele não conhecia ele, nunca tinha ido lá. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. E aqui nesse texto está escrito que Ele conhece os nossos pensamentos e conhece a intenção do nosso coração. Então quando Jesus fala Zahai, Ele já entende o que estava dentro de Zaqueu. Que havia dentro dele uma espada, havia dentro dele uma semente, e que ele estava precisando apenas de um toque para que as coisas começassem a fluir dentro dele. Amém? Amém. Aleluia, né? É profunda, né? Aqui é interpretação e profundidade de palavra. E aí, irmãos, a segunda letra do nome dele é Raf. Sabe o que significa Raf? Alimento. Entende o porquê ele sobe na árvore? Porque ele sabe que o pão vivo do céu, que desceu do céu, enviado pelo próprio Pai, estava chegando na terra dele, na cidade dele, naquele pequeno lugarejo chamado Jericó, e que Deus já havia feito um milagre poderoso naquele lugar. Então ele sente dentro dele de que ele precisava ser alimentado, mas não apenas alimentado de uma maneira natural, ele precisava ser alimentado pelo pão vivo, porque Jesus diz assim: se você comer de mim, você nunca mais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E ele percebe tudo isso. E aí ele sobe na árvore. E aí ele é atraído por Jesus, porque a alma dele tinha fome e sede de Deus. E aí Jesus olha e fala Zahai. E aí quando ele pronuncia a palavra Zahai, a Bíblia diz que quando o Senhor pronuncia o nosso nome, há uma transformação no céu, há algo poderoso no céu. Quando o Senhor pronuncia o nosso nome, quando o nosso nome é trocado, quando o nosso nome é um novo nome que está lá no céu, algo poderoso começa a acontecer na nossa vida. Você crê? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que é assim? Porque João 6,51 vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Repitam comigo: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Por isso que ele morreu na cruz, porque a própria carne dele é o alimento para a sua vida espiritual. Amém? Pegou esse manto aí, Zaqueu? A gente aprende aqui que Deus sonda o nosso coração. Zaqueu tinha a intenção de ver Jesus, mas como Deus, e eu disse na palavra, que Ele sonda e conhece o nosso coração, Ele atrai Jesus para dentro da casa dele. Então quando o seu coração está aberto, quando o seu coração é verdadeiro, quando ele é real, você atrai Jesus para a sua casa. Amém? Como é que está o teu coração? Teu coração está atraindo Jesus para a sua casa? Provérbios 21, vou ler só a parte B, vai dizer assim: mas o Senhor sonda os nossos corações.
nesse momento, mesmo que você não saiba, o Senhor está sondando o seu coração. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe os seus medos, Ele sabe todas as coisas que acontecem com você. Deus sabe, porque Ele sonda o seu coração. Ele sabe exatamente o que você precisa, porque Ele sonda o seu coração. Romanos 8, 27 vai dizer assim: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tira só essa cadeira aqui para mim, por favor. Essa aí, puxa ela para dar mais espaço. Veja bem, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual é o nosso erro? É que nós não entendemos essa palavra aí. Espero que ela esteja aí na tela. Guarda bem esse ponto. Segundo, Deus intercede por nós, porque Ele sabe qual é a intenção. Mas o grande detalhe dessa palavra é de acordo com a vontade de Deus. Guarda uma coisa, você não manda em Deus. Talvez seja por isso a dificuldade desses pastores medalhões entender o que está acontecendo lá em Asbury. É porque eles querem que Deus faça na igreja deles, na conferência deles. Deus não anda no nosso mandado. Será que você consegue pegar isso? Guarda isso no seu coração. Olha bem o que essa palavra diz. Porque o Espírito intercede pelos santos. O Espírito intercede por qualquer um? É por quem? Fala a palavra para me escutar. Santos. Quem é santo aqui? Eu sou. Pegou? Deus não intercede por qualquer um. Intercede pelos santos. De acordo com a vontade dele, não é de acordo com a sua. É por isso que muita gente ora errado. Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, Senhor, faz isso e faz aquilo. Se estiver na sua soberana vontade, aí o Senhor traz para a minha vida. Essa é a oração correta. Estão pegando? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Jeremias 17, 10. Agora eu vou lá no Antigo Testamento. Ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Então ele sonda a alma e examina o pensamento, para recompensar cada um, olha o detalhe, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Amém. Então, você está fazendo isso, você está fazendo pecado, você está fazendo aquilo. Quem está te sondando? É o pastor? Quem está te sondando? Deus. Pastor, não sei porque eu oro e nada acontece. Você já sondou que tipo de pecado você está cometendo? Qual erro você está cometendo? O que é uma iniquidade? É um pecado que eu não saio dele. Aí eu escuto a palavra, sei que é pecado, mas eu não largo o pecado. Virou pecadinho de estimação, aí vira iniquidade. Iniquidade é o quê? Quando aquele pecado já não causa mais dano, não tem nada a ver, é um pecadinho de nada, aí é iniquidade. E Deus detesta e abomina a iniquidade. Tanto que nós fazemos aqui a quebra de iniquidade de vez em quando. Amém? Amém. Pegaram até aí? Pastor, eu não estou orando e o negócio não vem. Olha, que tipo de iniquidade você talvez está nela. Verifica isso. A terceira letra da palavra Zaqueu é Yud. Então a formação da palavra Zaqueu, 3 letras. A terceira é Yud. Sabe o que significa Yud? Ação. Pegando, né, Zaqueu? Ação. Tomada de decisão.
Por isso, Zaqueu não pensa duas vezes e toma uma decisão de subir a árvore. É porque no nome dele tem decisão. Ele não precisa ficar mandando ninguém fazer nada. Zaqueu, conserta a lâmpada, Zaqueu. Zaqueu, fecha a porta. Não, já está dentro do nome dele. Ele já tem a ação dentro do nome. Então ele mesmo toma a iniciativa. Ele não espera ninguém falar com ele. Ele já sabe o que tem que fazer. Ah, pastor, evangelizar, tem que evangelizar, porque a ação já está no nome dele. Eu tenho que pregar, tenho, porque já está, a ação já está no nome de Zaqueu. Pega Zaqueu. E aí ele sobe na árvore, porque a ação já estava no coração dele. Mesmo ele sendo baixinho, ele não pensa duas vezes e sobe a árvore. Então ele toma iniciativa, ele toma a ação e vai para cima da árvore, porque para ele era a única situação que permitiria que ele visse Jesus. Amém? Amém. Temos mais Zaqueus aqui ou só um? Quantos Zaqueus estão aqui hoje? Sicômoro, em hebraico, sicômoro, que é aquela árvore em hebraico, significa restaurar. E quando ele sobe naquela árvore, ele manda um recado para Jesus. Inventou aqui nas minhas costas. Sabe, o ato de subir na árvore, Jesus de longe já interpretou. Lá está o Zaqueu, e ele está mandando um recado para mim. Se ele subiu na árvore, se ele subiu num sicômoro está mandando uma mensagem para mim, porque foi eu que criei todas as coisas junto com meu pai. Eu criei céus e terra, eu criei as árvores, eu criei todas as coisas que existem na terra. Então quando ele sobe em um sicômoro, ele está mandando um recado para mim. Qual é o recado que ele está mandando para mim? Eu quero ser restaurado hoje, Jesus. Né? Porque sicômoro significa restauração. Então quando ele sobe, ele manda uma mensagem direto para Jesus. E Jesus entende imediatamente: eu quero ser restaurado. Foi o recado que Zaqueu mandou para Jesus, subindo naquela árvore chamada sicômoro. Aí a pergunta que eu quero fazer para você hoje: qual o recado que você tem para Jesus hoje? Qual é o seu recado que você vai mandar para Jesus hoje? Quero ser restaurado. Amém? Estão entendendo o que Deus está falando conosco aqui, preparando a gente para a vigília? Qual é o recado que você vai mandar para Jesus? Amém? Porque Zaqueu sobe na árvore e fala: Senhor, eu quero ser restaurado. Ele manda um recado para Jesus, e Jesus entende. E aí Jesus entende e toma uma decisão. Porque Jesus entende quando você manda um recado para ele. Ele entendeu o recado de Zaqueu. Então subir na árvore significa pagar preço para ter Jesus na sua casa. Você está disposto a subir na árvore? Subir na árvore significa fazer um esforço para receber a bênção de Deus. Subir na árvore significa que eu sei onde está a minha salvação. O meu socorro vem do céu. Então eu quero subir para ficar mais perto do céu. Estão pegando ou não? Tem muita gente querendo descer da árvore. Eu quero é subir. Zaqueu disse: não vou descer, eu vou subir. Eu só vou descer quando Jesus me der minha bênção. Eu vou fazer como o meu pai Abraão, como os meus pais fizeram. Jacó não largou o anjo enquanto ele não entregou a bênção para ele. Então hoje eu vou subir na árvore, eu vou subir o mais alto que eu puder, aleluia, porque eu não vou perder a minha chance, eu não vou perder a minha bênção, eu não vou perder essa passagem poderosa do Espírito Santo aqui na minha frente, e eu vou clamar, e eu vou pedir, e eu vou dizer: Jesus, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Está disposto a fazer um esforço para receber a tua bênção? Lembra da música Eu Quero Subir?
Quero subir no mais alto que eu puder. Para me falar com Jesus o que eu preciso. Você está disposto a fazer um esforço para receber a tua bênção? A bênção de Zaqueu veio porque ele se esforçou. Como alguém orou aqui hoje, né? Quantas pessoas estão hoje em outros lugares, nós estamos aqui na casa do Senhor. Deus só divide suas riquezas espirituais com quem se esforça. Sempre contei para vocês. Nunca reclamei de Deus quando eu andava 1h10 para ir na igreja. Eu e a minha família. Nunca fui de cara feia. Nunca reclamei. Aí a minha esposa, tá, os meus filhos, eles lembram, lá nos Estados Unidos andamos 1h20 para chegar e 1h10 para voltar. Nunca reclamei. Nunca reclamei do valor da gasolina, nunca reclamei do que eu tinha que dirigir, nunca reclamei de, às vezes, a gente sair de lá de noite, né? Um trânsito violento. Nunca reclamei. Porque para eu ter as bênçãos de Deus, eu preciso me esforçar. E eu não posso reclamar quando eu me esforço. Porque se tudo que eu tenho é de Deus, então tudo é dele. O carro é dele, a minha roupa é dele, a minha casa é dele, meu dinheiro é dele. Concordam? E Zaqueu faz isso. Eu quero repetir isso para vocês. Deus só divide as riquezas espirituais dele com quem se esforça, quem troca a reclamação pelo esforço. Pegar? Quem troca a reclamação pelo esforço. Nossa, vou ter que chegar lá na igreja 6h30. Troca a reclamação pelo esforço. Nossa, meu Deus, vou ter que limpar lá que caiu água lá na igreja de novo. Troca a reclamação pelo esforço. Eu fiquei muito feliz aqui no domingo passado, porque todo mundo sabe que eu procuro ajudar a diaconia. Quando eu cheguei lá no fundo e vi a mãe da Cecília ajudando ela a lavar prato, aquilo ali me causou uma emoção, porque ela não precisava fazer, mas ela estava fazendo. Me causou emoção porque eu sei o que decorre daquele pequeno ato dela, porque Deus é que está olhando. Ela não está fazendo para mim, ela não está fazendo para a Cecília, ela não está fazendo para nós, ela está fazendo para quem? Todas as vezes que você fizer algo para Deus, você nunca vai reclamar, porque para você ter bênçãos espirituais, você precisa se esforçar. Eu sempre ensinei vocês, troque a reclamação. Zaqueu nos mostra que é preciso lutar pela bênção. E se Deus entender nosso esforço, Ele mesmo nos visita e vai até mesmo na nossa casa. Foi o que Zaqueu recebeu. Jesus falou: eu vou para a tua casa hoje. Aí quando Jesus visita a nossa casa, o que acontece? Acontece um milagre. O que acontece com Zaqueu? A salvação chega na casa dele e ele muda de vida. Ele muda de vida e ele mostra a mudança para as pessoas. Manda buscar quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu prometo, Jesus, que eu nunca mais tiro dinheiro de ninguém. Que negócio é esse? Jesus visita a tua casa, você não muda de vida, você continua com palavra torpe, você continua pecando e na iniquidade. Então Jesus não te visitou, você apenas viu ele de longe, você não subiu na árvore e você nem desceu da árvore com a tua bênção. Pega isso em nome de Jesus. Zaqueu nos mostra que é preciso lutar pela bênção. E se Deus entender o nosso esforço, Ele mesmo vai visitar a nossa casa e vai levar a bênção.
Pegou? Amém. Qual a sua atitude hoje em relação a Jesus? Você se esforça para estar com Ele? Você tem coragem de abrir a tua casa para Jesus entrar? Você tem coragem de abrir o seu carro para Jesus entrar nele? Tem coragem de abrir a tua empresa para Jesus entrar nela? De verdade? Ser seu sócio? Porque Jesus é sócio da minha. Você tem o desejo de atrair ardentemente, como Zaqueu, atrair Jesus para a sua vida? Se o seu coração desejar, todas as muralhas podem cair hoje. Toda barreira será rompida e vencida pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que vocês continuem sentados.